Aleluias. Glória a Deus. Início da Bíblia, não sei o livro qual que é depois de cabeça, Neemias, depois de Neemias. Antes de Jó. Isso mesmo. Aleluias. Quem venceu a guerra aí, não, glória a Deus. Aleluias. Deus levanta guerreiros. Amém. Irmãos, o tema dessa palavra é vai ter virada. Deus, Ele me trouxe essa palavra hoje, no momento em que eu estava no monte. Meus irmãos, e essa palavra falou muito comigo. Tenho certeza que vai falar com vocês também. Vamos lá, Esther 6, versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas. E se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e que galardão se deu, pois, isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei, para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: ó homem cuja o rei se agrada. Aleluia. Vamos só até aí, irmãos. Aleluia. Na verdade era até o versículo 6, eu ainda falei um versículo a mais. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, eu sei, meu Pai, que são muitas as muralhas, são muitas as barreiras, meu Pai, a ser quebrada nessa noite, meu Pai, para que o teu povo, meu Pai, para que eu venha, meu Pai, ministrar essa palavra. Mas eu peço, meu Pai, que nessa noite o Senhor comece, meu Pai, a quebrar as barreiras. Meu Deus, que o Senhor comece, meu Pai, a quebrar as muralhas. Que o Senhor comece, meu Pai, a quebrar todo espírito de frieza. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco nessa noite. Meu Pai, a tua palavra, meu Pai, foi lida. Meu Pai, agora só depende do Senhor, meu Pai. Traga no Senhor a revelação. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco. Meu Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Meu Pai, eu desço a casa do oleiro, meu Pai, para que o Senhor, meu Pai, venha me usar pela tua misericórdia. Meu Deus amado e Deus querido, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que suma homem e que apareça o teu Espírito. Fala com o teu povo, meu Deus, fala. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem se sentar, glorificando o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor vem nos relatando sobre, a princípio, 4 pessoas. A primeira pessoa se chama-se Mardoqueu. A Bíblia vem nos dizendo que Mardoqueu, ele era um judeu, filho de Jair, da cidade ou da tribo de Benjamim. Muito obrigado. Aleluia. E aquele homem, ele adotou a sua sobrinha, Esther, a qual não tinha pai e não tinha mãe, ela era órfã. E aquele homem, ele criou ali Esther como se fosse uma filha. E Esther foi crescendo. E a Bíblia nos diz que Esther, ela era muito bela. Esther, ela era agradável aos olhos humanos. E ali, meus irmãos, Esther crescendo muito formosa, o rei Assuero, aleluias, manda buscar Esther para o seu harém. E ali Esther sucedeu, entrou no lugar de Veste, que se depôs. E ali Esther vira rainha na sala do rei. E a Bíblia vem nos falando de mais um personagem, que se chama-se Amã, ou Ramã. E esse personagem, a qual se chama-se Ramã,
ele recebeu um cargo no reino, a qual esse cargo, ele era o mais elevado abaixo do rei. E aí a Bíblia nos fala que todos os judeus, todas as pessoas ali daquela cidade, ali do reinado, eles vinham se prostrando diante de Ramã por conta desse cargo a qual Ramã tinha recebido. Mas havia um homem naquela cidade, na cidade de Suzã, aleluias, a qual não se prostrava-se perante Ramã. E a Bíblia vem nos dizendo que esse homem ele era judeu. Naquela época não existiam as diversas religiões a qual existe hoje. Naquela época o povo de Deus era judeu. Era a única religião. E esse homem se chamava-se Mardoqueu, a qual eu estava falando. E assim, por quanto Mardoqueu, ele não se prostrava-se perante Amã, Amã criou uma grande fúria contra o povo judeu. Na verdade foi contra Mardoqueu. Mas ele tentou matar todos os judeus, para que através de matando todos os judeus, atingisse também a Mardoqueu. Porém, Mardoqueu ele tinha um cargo um pouco maior no reino, mas que não era tão de grande valia. Esse cargo ao qual Mardoqueu tinha, ele se assentava-se à porta do rei. E esse cargo era como se fosse um vigia. E um dia ali, Mardoqueu, assentado-se à porta do rei, ele fica sabendo de uma conspiração contra o rei. 2 eunucos estavam preparando para matar o rei. E Mardoqueu, ouvindo isso, foi até a sua prima e atual rainha Esther e contou tudo para ela. E a Bíblia nos fala que esse fato, esse relato de Mardoqueu, a qual Mardoqueu foi até Esther mandar Esther avisar o rei dessa conspiração, assim não permitindo com que o rei fosse morto. A Bíblia nos fala que esse feito de Mardoqueu foi registrado no livro das Crônicas. E a Bíblia vem nos dizendo que um dia ali, no versículo 1 do capítulo 6, o rei foi dormir. Só que quando chega no meio da madrugada, ou quem sabe lá no início da noite, a Bíblia não nos fala o período de tempo, esse rei ele não consegue dormir, ele se sente incomodado. Ele surge um desejo em seu coração de estar lendo o livro das Crônicas. E quando ele pega para ler os livros das Crônicas, ele vê lá os relatos de Mardoqueu. Eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, o que Deus desceu agora do céu, do trono da graça, uma revelação. Eu quero dizer para mim e para você, o Espírito Santo está dizendo: tudo aquilo que você fala, o anjo está escrevendo. Tudo aquilo que você faz, o anjo está escrevendo. Tudo aquilo que você tem feito para o Senhor, o anjo está anotando tudo. E vai chegar um dia que você vai ser honrado. E ali, meus irmãos, o rei vê ali no livro das Crônicas que Mardoqueu ele tinha feito isso e aquilo em prol da vida do rei. E ali, meus irmãos, a Bíblia nos fala que o rei chamou 2 mancebos. E quando chamou 2 mancebos, falou assim: olha, está escrito aqui que Mardoqueu fez isso e Mardoqueu fez aquilo. Mas que honra que vocês deram a ele? Qual foi o galardão? Qual foi o prêmio? O que vocês deram a Mardoqueu por tão grande coisa que ele fez? E a Bíblia nos fala que aqueles mancebos disse: Senhor, nada nós fizemos a ele. Meus irmãos, às vezes nós achamos que nós somos desprezados pelas pessoas. Às vezes demora um pouco de nós sermos reconhecidos em nossa casa como profeta. Às vezes demora um pouco nós sermos reconhecidos diante da nossa parentela, diante dos nossos amigos, como um profeta do Senhor. Às vezes demora um pouco
você ser reconhecido ministerialmente, ou às vezes demore um pouco você ser reconhecido no seu trabalho, ou diante da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Mas eu quero te dizer, assim como o Espírito Santo falou conosco, o anjo está anotando tudo. E a honra vai chegar, meus irmãos, em nossa vida. E as pessoas vão ter que ver que há um profeta de Deus e uma profeta de Deus na terra. As pessoas vão ter que ver que quem levantou quem levantou você foi Deus. Quem nos levantou foi Deus. Quem nos justifica é Deus. E ali, meus irmãos, voltando aqui para a palavra, o rei escuta um barulho no pátio e diz: quem está no pátio? E a Bíblia fala que Amã vinha entrando no pátio externo ali da casa do rei, e o rei manda chamar Amã. Amã ali, ele era um homem de grande confiança do rei, a Bíblia vem nos falando. E ali o rei pergunta a Amã: Amã, o que um rei deve fazer para uma pessoa que deve ser tão grande e honrada? Aí entra o eu de Amã. Amã, ele matuta no seu coração assim: a quem o rei há de honrar, a não ser a mim? Aí entra o eu dele: eu tenho um cargo maior aqui no reinado, eu sou um homem de confiança do rei, eu sou um homem muito próximo, eu sou um homem a qual tenho os meus poderes, sou um homem fiel ao rei. A quem o rei há de honrar, a não ser a mim? E aí entrou o eu de Amã. Eu quero dizer, meus irmãos, falo isso por mim, e tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso. Eu já passei também pelos meus momentos de eu. Eu fazia, eu era isso, eu era aquilo. Hoje eu sou assim. Ainda passo pelos meus momentos de eu. Só que os meus momentos de eu é assim: eu não sou nada. Eu não sou nada sem Jesus. Eu sou apenas um vaso. É Jesus que faz, porque a obra quem faz é Jesus. Nós não somos nada. O nosso eu tem que cair por terra para que Jesus venha aparecer em nossa vida. E ali, meus irmãos, a Bíblia nos conta que Amã, ele já estava fazendo uma forca para Mardoqueu. Aí é que você imagina. Imagina só, você fazendo ali a obra do Senhor, você fazendo aquilo que apraz aos olhos do Senhor, aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Além de você não ser reconhecido como Mardoqueu foi, ainda tem alguém preparando uma forca para te matar. E a Bíblia nos fala que essa forca, ela tinha 50 covados, que aproximadamente é até mais do que 50 metros. Imagina só o que a mãe estava preparando para Mardoqueu. Imagina só, meus irmãos, você vai ao monte, você paga preço, você ora em casa, você ajoelha, e quando você desce, existe um amante esperando com uma forca para você. Imagina só, meus irmãos, no seu trabalho, você se esforça, você prevalece, você persevera, você dá ali o máximo que você pode para estar agradando a empresa, e ainda assim tem uma mãe esperando com uma forca para você. Imagina ali na sua casa, você tenta ser o melhor filho, a melhor filha, o melhor esposo, a melhor esposa, e ainda assim existe um amã preparando uma forca para você. Imagina você no ministério, você faz, busca pagar preço, ora, jejuma, e quando você desce, existe um amã esperando você com uma forca. Essa foi a revelação que o Senhor me trouxe da palavra. Porque existem pessoas a qual estão aí para te parar a todo momento.
Existem pessoas que se levantam na sua casa, existem pessoas que se levantam no seu trabalho, existem pessoas que se levantam no ministério, existem pessoas que se levantam contra a sua vida na rua, mas eu quero te dizer, meus irmãos, assim como se foi feito para Mardoqueu, a sua história vai virar. Eu quero dizer, meus irmãos, que o quadro da sua história vai virar, porque o Amã preparou a forca, mas quem vai ser enforcado vai ser ele. Deus santo. Às vezes a mão pode ser preparada essa forca e falar que era para você, mas na verdade o meu Deus, ele muda o quadro das histórias. Deus, ele coloca a mão na forca e coloca você em um lugar de honra. Eu quero dizer, meus irmãos, talvez vocês tenham sido desprezados, talvez vocês tenham sido humilhados, foi no trabalho, foi em casa, foi no ministério, mas Deus traz uma palavra para vocês nessa noite. O tempo da dupla honra está chegando. A honra de Deus na sua vida está chegando. Deus vai me honrar, Deus vai te honrar nessa terra. A presença do Espírito Santo está aqui nessa noite. Deus Santo. E ali, meus irmãos, quando Amã começa a falar ali com o rei: ei rei, o homem é qual deve ser honrado. Ele merece ali que o Senhor coloque a coroa nele. Ele merece ali que o Senhor venha colocar os seus vestidos nele. Ele merece também, ao rei, que o Senhor empreste o seu cavalo a ele, para que ele venha cavalgar nas ruas da cidade e que todos vejam que ele foi honrado pelo rei. Eu quero te dizer, meus irmãos, a honra que Deus tem na minha vida e tem na sua vida vai ser tão grande que vai ser espalhado por toda a cidade. Eu quero dizer, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 2,9: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e nem subiu no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Eu quero dizer, meus irmãos, que as promessas do Senhor na nossa vida estão apenas começando. Eu quero dizer, meus irmãos, que são catalogadas na Bíblia muito mais de 1000 promessas, 2000, 3000 promessas, e são todas para mim e para você. Alabacebe, calabaçúbia. Eu quero dizer, meus irmãos, todos irão ter que ver a honra de Deus na sua vida, irão ter que te engolir, não importa se é com água ou se é sem água, mas que vão ter que te engolir. Vão. Glória a Deus. Deus Santo. Só o Senhor é Deus, meu Pai. E a Bíblia ali vem nos dizer, meus irmãos, que quando a mãe ele ouve isso, a mãe ele cai em grande preocupação. Ele começa ali, chama Mardoqueu e diz: Mardoqueu, eu quero te dar um presente do rei. Olha, o Espírito Santo me deu uma outra revelação aqui agora. A mãe fez propaganda de Mardoqueu para o rei. Se Mardoqueu foi honrado da forma qual eu vou falar aqui agora, foi porque a mãe foi lá fazer propaganda de Mardoqueu. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, Deus manda dizer: o seu próprio inimigo, o próprio Amã da sua vida, vai fazer propaganda de você. O seu próprio inimigo, aquele que quer te ver lá no chão, vai fazer a propaganda de Deus para você, vai fazer a propaganda da sua vida para todos, vai ter que te puxar no cavalo, vai ter que trocar sua roupa, vai ter que colocar na sua cabeça a coroa do rei. Eu quero dizer, meus irmãos, se você está sendo perseguido, humilhado no seu trabalho, na sua casa, espera, porque a honra de Deus está chegando em sua vida. Deus Santo. Preciso do diácono Fabiano. Preciso do Rafael. Vamos botar esse povo para trabalhar para Jesus. Aleluia, Deus. Está com as pernas boas, então vamos trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Não vem mais para não. Preciso do irmão Uzias. O Uzias eu já até sei quem que ele vai ser. Está fortinho, vai ser o guarda. Glória a Deus.
Deixa eu ver mais quem que eu preciso aqui. Preciso do Márcio. Eita, Márcio. Esse homem não pode chegar muito perto dele não, porque ele é fogo duro. Eita glória. Aleluia. Então vamos lá. Rafael, você foi sorteado, você vai ser a mãe. O Diácono Fabiano vai ser Mardoqueu, que ele é mais baixinho. E o Márcio e o Osias vai ser os guardas. E eu vou ser o rei. Tá tudo certo? Então tá. Osias, quando eu falar, vocês dois vão levar o Amã. Cuidado com a Amã da minha manquinha. Levar o Amã lá pra fora, pra fora. E o Mardoqueu aqui. Mas primeiro o Amã vai ter que vestir Mardoqueu. Vamos lá. Eu sou o rei. Amã, o que eu devo fazer com uma pessoa que deve ser honrada? Você disse que eu devo colocar minha coroa na cabeça dele. Você disse que eu devo colocar minhas vestes na cabeça dele. Então pode colocar, eis aqui Mardoqueu. Pode colocar, Amã. Olha aí o que Deus vai fazer acontecer na sua vida, meus irmãos. Olha aí o que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Pode colocar minhas vestes nele também, Amã. Pode colocar. Pode colocar aí, Amã. Aleluia, igreja. Quem está entendendo o mistério de Jeová aqui nessa terra vai glorificar o Senhor. Deus tremendo. Meu Deus. Agora, guardas. Estou sabendo aí, através de um mancebo, que Amã preparou uma forca para Mardoqueu. A rainha Esther fez chegar isso até a mim num café a qual nós estamos tomando. Então, Amã, a forca que você preparou para Mardoqueu, vai para lá. Guarda os Osias e guarda Márcio. Leva a Amã para lá para a forca. Que ele mesmo preparou, ele vai ser enforcado. Meu Deus. É isso aí, meus irmãos. É isso aí que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Oh, Deus. Aqueles que te perseguem vão ter que te ver de coroa. Aqueles que te afrontam vão ter que te ver de vestes novas. Porque Deus está aqui nessa noite para colocar as nossas vestes. Está aqui para morrer o nosso Deus na coroa. Ela vai para a subir, ela vai E aí, Mardoqueu, tem mais presente para você. Aleluia. Deus Santo. Meus irmãos, e a Bíblia vem nos dizendo que após ali Amã ser jogado, antes de Amã ser jogado naquela forca, a mãe chega em casa muito triste, preocupado, e diz assim para a sua mulher: contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, repita comigo, dos judeus, não prevalecerás contra ele. Não prevalecerás contra ele. Diga-se, não prevalecerás contra mim. Não prevalecerás contra mim. Porque eu sou ungido do Senhor. Eu fui levantado como profeta do Senhor. E ai daqueles que tocarem em mim. E quando a mulher de Amã fica sabendo que Mardoqueu era judeu, olha o que ela fala para o seu próprio marido. Em vez de ela apoiar a mão, o que ela fala? Se Mardoqueu é da semente de judeu, certamente você cairá. Sabe o que ela quis dizer ali para Amã? Se Mardoqueu é escolhido de Deus, certamente você cairá. Eu quero dizer, meus irmãos, se eu e você somos escolhidos de Deus,
certamente o Amã que nos afronta cairá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele zela pela minha e a sua vida. Deus, Ele nos guarda. A Bíblia diz que Deus, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar. E a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos, não é meu Deus, aqui tem uma nuvem de revelação aqui, meu Deus, papai, a glória de Deus está aqui, meu Deus, e a Bíblia vem nos dizendo, meu Deus, aleluia, igreja, no livro de Isaías 54, versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti, tu em juízo a condenarás. Essa é a herança do Senhor que de mim procede. Meus irmãos, o que eu quero dizer? Pode armar forca para você, pode armar lança para você, pode armar o que for para você, mas você e eu somos escolhidos do Senhor, e quando nós somos escolhidos do Senhor, nada vai prosperar contra a nossa vida. Vai vir a lança, vai vir o carro, vai vir cavalos, mas nada irá nos abater. Deixa costurar o nosso nome na boca do sapo. O sapo vai morrer, mas nada vai acontecer com a nossa vida. Nada vai subir, nada vai ser. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que depois que Amã ali foi lançado naquela forca e morreu, a Bíblia vem nos dizendo que o rei presenteou a rainha Esther com a casa que Amã morava. E ali assim Esther passou a casa para Mardoqueu. E ainda Deus, e ainda o rei, colocou Mardoqueu em um lugar de honra e colocou no dedo dele um anel. Não vou te prestar meu anel, não. Meus irmãos, sabe o que significa esse anel no dedo de Mardoqueu? Esse anel significa a aliança. Sabe o que significa esse anel no nosso dedo? Esse anel significa uma aliança eterna a qual nós temos com Deus. Esse anel significa, meus irmãos, como se fosse uma marca. Quando você coloca, quando Deus coloca esse anel no seu dedo, é como se Deus falasse assim: nesse que tem a marca você não toca, Satanás. Nesse que tem o anel você não toca, diabo. Nesse que tem a marca ninguém toca, porque és meu, eu que levantei, eu que tenho cuidado. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós não devemos temer, porque ele, Mardoqueu, ele não se intimidou com a posição a qual Amã era no reinado. Amã, ele ocupava o maior cargo abaixo do rei, e Mardoqueu era um simples vigia da porta do palácio do rei. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu não se prostrou, ele não se prostrou diante de Amã. O que eu quero dizer para mim e para você? A Bíblia vem nos dizendo no livro de Deuteronômio 7:21: não te espantes diante dele, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e Deus terrível. Toma posse daquilo que Deus te deu, toma posse do seu chamado de filho de Deus, toma posse do seu chamado de profeta do Senhor. Se é Deus que te levantou, Ele é fiel para terminar a obra da sua vida. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Portanto, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai vir perseguição, vai vir tribulação, vai vir o deserto, mas aquele que te chamou, aquele que te trouxe aqui nessa noite, vai completar a obra dele na sua e na minha vida. Deus, ele nos chamou para uma grande obra. E assim como Neemias olhou ali para Sanbalat e Tobias, a qual Sanbalat e Tobias representava a muralha na frente de Neemias, representava a perseguição, representava a luta, representava ali a tribulação. Ali a Bíblia fala que Neemias, ele não olhou para o alto, ele não olhou para a luta dele como um gigante, não olhou para a prova dele como uma gigante, como uma tribulação, como uma gigante. Mas a Bíblia nos fala que ele olhou para baixo e disse assim:
eis que eu estou numa grande obra, de modo que eu não posso descer. Você vai olhar para a sua luta hoje, você vai olhar para a prova que você está passando hoje, você vai olhar para a perseguição que você está passando hoje, e vai falar assim para ela: eis que eu estou numa grande obra, de modo que eu não posso descer. Sabe por quê, meus irmãos? Romanos 16:20: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Que Satanás ele é do tamanho de uma barata, porque só uma barata que tem como ser esmagada pelos nossos pés. Sabe o que eu estou dizendo? Deus ele vai esmagar a sua luta, Deus ele vai esmagar a sua prova, Deus ele vai esmagar a tribulação que você está passando, mas não temas, continua firme e perseverando, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Estão te perseguindo? O apóstolo Paulo disse o segredo de tudo. Estão te perseguindo, estão te tapando pedra no seu trabalho, você está sendo caluniado na sua casa, você está sendo caluniado, você está passando por luta, por provação. O apóstolo Paulo dá o segredo para a gente aqui, ó: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, meus irmãos. Porque se você for olhar a história dos mártires da igreja, eles ali padeceram 300 anos para que hoje a palavra viesse chegar aos nossos ouvidos. Morria gente e entrava gente, morria gente e entrava gente, morria gente e entrava gente. Nero, Domiciano, foi tudo ali carrasco dos cristãos. Muitos ali, imperadores levantados na época, foram ali carrasco dos cristãos. E a palavra do Senhor nos diz, se você for estudar um pouco mais profundo, que Domiciano, quando ele ali assume o Império de Roma, vem dizendo assim que ele se achou que era o próprio Deus, mandou fazer um estátua para ele, e todos ali tinham que se dobrar diante de Domiciano, menos uma classe de pessoas. Diga assim: eu sou essa classe de pessoa. Eu sou os cristãos que não se dobram diante de imagem de escultura. Diga assim: eu sou os cristãos escolhidos por Deus, a qual só temos um Deus, o Deus vivo, o Deus que tudo pode, o Deus que está aqui nessa noite, o Deus que nos livra da fornalha, o Deus que nos livra da cova, o Deus que nos livra da prova, da luta, da tribulação e da perseguição. Ele nos escolheu e nos chamou para vencer. Isaías disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu fui ungido para pregar as boas novas. Eu quero dizer, meus irmãos, o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, e nós fomos ungidos para uma grande obra. Você é ganhador de alma, eu sou ganhador de alma. Nós somos instrumentos do Senhor nessa terra. Jeremias 18: nós somos o vaso e Ele é o oleiro. Ele nos quebra, Ele nos faz descer, Ele nos faz subir. Só que nessa noite eu não estou falando aqui de abater, porque Deus ele traz pra gente aqui nessa noite uma palavra de vitória, uma palavra quando Ele fala que a honra de Deus na sua vida está chegando. A honra de Deus está chegando. Deus vai te honrar. Eclesiastes 3: há um tempo certo para tudo que há abaixo do céu. E Deus diz nessa noite: o tempo da vitória está chegando, o tempo de cantar está chegando. Deus ele está colocando um novo cântico na sua boca, e esse cântico é cântico de vitória. Meus irmãos, faça como Mardoqueu. O Amã que está te afrontando, o Amã que está tentando contra a sua vida, coloca o joelho no chão. Porque se ele armou uma forca contra ti, quem vai cair na forca é ele. Se ele armou ali uma fornalha contra ti, quem vai cair na fornalha é ele. Se ele armou ali contra ti uma cova de leões, quem vai cair na cova é ele. Porque Deus te levantou para vencer e não para perder. Porque a Bíblia diz: em Cristo somos mais do que vencedores.
Deus, Ele não nos tirou da nação do pecado para que nós venhamos a padecer. Deus, Ele não nos tirou do Egito para que nós venhamos a padecer. A Bíblia nos fala que um dia Deus estava ali irado com o povo de Israel, porque o povo de Israel ali pecaram contra o Senhor, fazendo uma imagem de escultura que não era outro ídolo, mas a Bíblia diz que eles tentaram imitar a face de Deus. E eles fizeram um boi de ouro. E a Bíblia nos fala que Deus ele se irou muito, e Moisés estava ali no monte. E Deus falou com Moisés: desce, Moisés, porque eu me irei contra o povo e vou eu destruir. E aí a Bíblia diz que Moisés ele começa a rogar a Deus: mas Senhor, o Senhor tirou o seu povo do Egito para que eles venham perecer no deserto. O que as nações pagãs vão falar? Senhor, o que cada um deles vão falar? Que o Senhor é um Deus que não tem misericórdia, que o Senhor é um Deus que é um Deus mau. Senhor, arrependa-se, Senhor, da ira qual o Senhor tem contra esse povo. E a Bíblia diz que Deus ele se moveu de compaixão, de misericórdia, e se arrependeu do mal que ele fez aquele povo, que ele ia fazer aquele povo. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo me traz a revelação. No momento em que nós clamamos ao Senhor de joelhos, Deus ele se arrepende da ira a qual vai vir sobre a nossa vida. Mas o povo não clamou, irmão. Quem clamou foi Moisés. Mas a Bíblia diz: a oração do justo vale muito mais do que de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 100.000 ímpios. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Tua casa está desarrumada, o teu trabalho está desarrumado. Como é que está a sua vida ministerial? Como é que está dentro do ministério? Está desarrumado? Então Deus fala nessa noite: eu vou pôr a casa em ordem, porque eu estou ouvindo a sua oração, porque tu és justo diante de mim, e vou eu salvar a tua casa, vou eu te exaltar no trabalho, vou eu te exaltar no ministério, porque a oração do justo tem muitos seus efeitos. No momento em que nós acordamos, levantamos da nossa cama, dobramos o nosso joelho, Deus ele já envia uma comitiva de anjos dele para ficar ao nosso redor, para nos guardar onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Eu quero dizer, meus irmãos, a Bíblia diz que há anjos do Senhor meu e ao seu redor. Por isso não temas, porque onde quer que tu fores, o Senhor está te guardando. Só não pode ir lá para o mundo falar igual Thales lá, que Deus mandou ele ir para o mundo fazer música secular. Isso aí Deus não te guarda lá não, tá? Tem que continuar na presença do Senhor, firme ali, gravado como uma estaca. Amém? Aleluia. Vamos receber essa palavra e dar glória a Deus. E que as palmas glorificam o Senhor bem forte. Aleluia. Deus. Se encontrar um aluno por aí, irmãos, no seu trabalho, na sua casa, pisca o olho para ele. Fala assim: sua forca está chegando. Aleluia. Pisca assim, fala assim: está preparando a forca, né? Então vai cair você. Aleluia. Glória a Deus. Temos visitantes. Quem são os visitantes nessa noite? Aleluia. Levanta as mãos, por favor. Qual é o seu nome? Carlos. O seu nome? Milton. O seu? Cláudio. O seu? João. Tem mais algum? Irmão Cícero já é de casa. Irmãos, como que a igreja recebe os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. E tragam mais quantos? Só mais um? Só mais dois? Profetiza uns 10 ou 20 aí. Então tá bom, aleluia. Deus santo. Vou estar retornando o trabalho para a irmã Roseli. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, só um momentinho, por favor. Eu senti no coração aqui de fazer uma oração para aqueles que estão passando por lutas, por provas e por tribulações nessa noite. E Deus me incomodou umas 3 ou 4 vezes. E eu já ia entregar o microfone, mas Deus me tocou de novo ali para fazer a oração. Aleluia. Eu peço
Peço aos irmãos a qual estão passando por provas, por lutas, por tribulações, aqueles que aos seus olhos podem haver alguma coisa impossível, mas eu quero dizer que aos olhos de Deus tudo é possível para aquele que crê. Aqueles meus irmãos que estão passando por um deserto, uma dificuldade, assim como foi dito aqui, a oração do justo tem muitos seus efeitos. Deus ele vai nos responder nessa noite e vai nos exaltar. E se há uma forca preparada contra ti, vai ser quebrada nessa noite. Mas antes o amor vai ser enforcado. Irmãos, podem subir aqui na frente. Aleluia. Deus Santo. Glória a Deus. Vou pedir aos obreiros, aleluia, que orem pelas mulheres. O nosso diácono Mardoqueu, aleluia, vai ser honrado. Ore pelos homens, aleluia. Enquanto isso, em concordância com a oração deles, eu vou estar orando aqui no altar de joelhos, aleluia, clamando ao nosso Deus, pois nós sabemos, meus irmãos, que quando nós nos colocamos de joelho no chão e boca no pó, Deus ele abre as portas e as comportas do céu e ouve a nossa oração. Quem crê que as portas do céu estão abertas nessa noite? Quem crê que Deus ele abriu as comportas do céu para fazer coisas grandes aqui nessa noite? Quem crê que Deus está aqui nessa noite? Quem crê que a presença do Espírito Santo oh Espírito Santo de Deus, a tua presença é real neste lugar. Ai, ela é adorou por mim, e Senhor, Deus amado, general de guerra, nosso Pai, meu Pai, começa, meu Pai, a visitar o teu povo, meu Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença, meu Pai, vai quebrando as muralhas, meu Deus, o Senhor me mostra, meu Pai, muralhas sendo quebradas nessa noite, o Senhor me mostra, meu